A primeira diz E é igual a mc no quadrado. Isto é, energia é igual a massa multiplicado pelo quadrado da velocidade da luz. Em nossa linguagem é assim, na matemática é assim. Isto é de Einstein. Segundo é Ahimsa e Satyagraha. Duas palavras sânscritas usadas por Gandhi. Não violência e amor à verdade. Duas fórmulas brevíssimas. Uma revolucionou toda a ciência dos últimos tempos, de Einstein. E a segunda revolucionou a consciência. A primeira revolucionou a ciência e a segunda revolucionou a consciência. A primeira revolucionou a física e a segunda revolucionou a metafísica. A primeira revolucionou a matemática. A segunda revolucionou a mística. Que coisa misteriosa. São a expressão mais autêntica da intuição matemática e da intuição mística, da intuição na física e da intuição na metafísica, da intuição na ciência e da intuição na consciência. Essas duas fórmulas são terrivelmente enigmáticas, misteriosas, absurdas, utópicas. E por isso é que funcionaram. Funcionaram mesmo e estão funcionando até hoje. Que coisa estranha a intuição. A intuição é completamente fora da lógica. Ninguém pode analisar uma intuição cósmica. Mas funciona. Com absoluta certeza. A matemática, diz Einstein, é absolutamente certa. Enquanto ficar no terreno do abstrato. E aqui estamos no abstrato. O abstrato é a realidade. O abstrato é a intuição. Vamos analisar um pouco, enquanto possível, essas duas fórmulas. Ambas as fórmulas dizem, no fundo, a mesma coisa. Do nada vem o tudo. Isso é lógico ou não é lógico? Não, isso é terrivelmente ilógico. Isso é paradoxal. Do nada se pode fazer o tudo. Ou então, do mínimo da quantidade vem o máximo da qualidade. Vamos aplicar isto primeiro à física e depois à metafísica. Não pode ficar em pé. Em pé não pode ficar. Na física quer dizer, a mínima quantidade que nós conhecemos neste mundo produz o máximo da qualidade. Primeira fórmula. O mínimo da quantidade produz o máximo da qualidade. Ou o mínimo da matéria produz o máximo da força. Primeira fórmula. Qual é o mínimo da quantidade que nós conhecemos até hoje? Outrora era o átomo, hoje já não é o átomo. Hoje é o núcleo atômico. O átomo é infinitamente pequeno. Nunca ninguém viu um átomo. Nenhum cientista, nenhum fotografou um átomo. Não se pode fotografar um átomo. Nem com o microscópio eletrônico mais poderoso, que aumenta milhares de vezes. Nunca ninguém fotografou um átomo. E nós falamos em átomos. E sabemos que é uma realidade. Mas nunca ninguém viu. Depois, o núcleo atômico é ainda milhares de vezes menor do que o próprio átomo. O núcleo atômico, que é a carga positiva do próton, ainda é, milhares de vezes menor do que o próprio átomo.
E Einstein disse: toda a ciência usa forças nucleares, forças extraídas do núcleo atômico. Ultimamente se fundaram no Brasil 8 bases, por iniciativa do presidente da República, 8 bases de núcleos atômicos. Não para destruir, mas para construir. Também usam para destruir, infelizmente, para fins bélicos. Mas nós não precisamos de fazer guerra a ninguém. Nós queremos núcleos, bases nucleares, não atômicas, nucleares. Hoje em dia não é mais atômico. Para a indústria, e para a medicina, e até para a agricultura. Bem, então o núcleo atômico é infinitamente pequeno, muito menor que o próprio átomo. E diz Einstein, aí é que está a fonte de toda a energia do universo. Compreende-se isto? Dentro de uma partícula infinitamente pequena que nunca ninguém viu nem fotografou, está a energia de toda a força do universo. Nós não conhecemos hoje em dia maior força do que a força nuclear, que é o centro positivo do átomo. É muito paradoxal dizer onde a quantidade acaba, aí começa a força. Estão em sentido oposto. Quantidade e qualidade estão em sentido contrário. Quantidade mínima é o núcleo. Depois vem a qualidade. A qualidade é a força. A quantidade é matéria. O mínimo da matéria produz o máximo da força. Que coisa estranha. Isso na física. E na metafísica não é a mesma coisa? Gandhi fez a mesma coisa na metafísica o que Einstein fez na física. Ele fez no terreno da consciência o que Einstein fez no terreno da ciência. Gandhi fez na mística o que Einstein fez na matemática. O que Gandhi fez? Quando ele voltou do sul da África, onde ele esteve 20 anos, fez o seu doloroso noviciado de meditação e de sofrimentos, ele voltou completamente mudado. Primeiro, ele era um advogado que queria fazer muito dinheiro e gozar a vida e pronto. Mas, no sul da África, ele foi bombardeado pelas forças cósmicas. Voltou de lá completamente mudado. Voltou de tanga, como diz Rabindranath Tagore. Voltou não milionário como ele queria, mas voltou de tanga. Renunciou a tudo, não se interessou mais por nada neste mundo, a não ser pelo mundo espiritual. E então ele começou na Índia a campanha da libertação da Índia. A Índia estava escravizada pelo domínio britânico havia 150 anos. 150 anos escravizado pelo poder britânico. Ninguém podia libertar a Índia de um poder bélico como é a Grã-Bretanha. Muitos tentaram e acabaram todos na forca. Todos eles. Gandhi disse, eu vou libertar a Índia, mas sem violência. Acharam? Isto é a maior utopia que há. Se a Inglaterra tinha violência 100 e eu tenho violência 0, será que o meu 0 pode derrotar o 100? Isso é completamente utópico. Fora de toda lógica. E Gandhi sabia disto. Eu preciso de violência 0 para derrotar violência 100. Vamos dizer assim que é da Inglaterra. Ninguém compreendeu essa linguagem. Insistiu que a não violência, que em sânscrito se chama ahimsa, não violência, é muito mais poderosa que a violência. Mas como? Nunca ninguém viu uma não violência
que derrotasse uma violência. Gandhi disse, está certo. Vocês podem não compreender, mas vamos fazer. Então fez a campanha da ahimsa, da não violência. Abolir qualquer violência contra os ingleses. Porque os outros queriam fazer violência. Matar. Isto é violência? Não, senhor. Nós não vamos matar nenhum inglês. Não vamos nem sequer falar mal deles. Não vamos nem pensar mal deles. E não vamos querer mal a nenhum inglês. Proclamou 4 não violências. Não violência física. Não violência verbal. Não falar mal dos ingleses. Não violência mental. Não pensar mal dos ingleses. E não violência emocional. Não querer mal aos ingleses. Por estas 4 não violências, ele disse, nós podemos abrir o caminho da libertação da Índia. Ninguém entendeu nada. Nem os hindus compreenderam. Ele quis convencer os seus amigos hindus, nós dissemos, não, isso é uma utopia. Nós nunca vamos conseguir nada com não violência. Nós temos que comprar metralhadoras, canhões, aviões de bombardeio e possivelmente bombas atômicas. Isso é violência muito grande. Não, disse Gandhi, nenhuma espécie de violência. A violência deve ser reduzida a 0 e então ela funciona contra a violência. Quando a violência é reduzida a 0, então ela começa a funcionar e abolir a violência. Nós podemos expulsar os ingleses, não com violência contra a violência, mas com não violência contra a violência. Isso dá certo. Ninguém entendeu nada. Porque na intuição, ninguém entende nada. A intuição é completamente fora da lógica. Não obedece às regras comuns do raciocínio humano. Porque o nosso ego sabe de análises, mas não sabe nada da intuição. O nosso ego é essa periferia. Este é o nosso ego. Aqui é nosso eu. Aqui. Aqui está a violência. Aqui está a não violência. E se nós abolirmos a violência periférica do ego, então sobra o quê? Sobra a força. Einstein diz que a força é exatamente, diametralmente oposta à violência. A força é o contrário da violência. Nós confundimos força com violência. Ele diz, força não é coisa material. Violência é que é coisa material. Força também não é coisa mental. É somente espiritual. Força só existe no mundo espiritual. E se nós abolirmos qualquer violência e só usarmos a força, então não há nenhum inglês que nos possa resistir. Porque a Inglaterra não tem força, só tem violência. Que estranha intuição deste homem. Essa intuição. Então ele começou a campanha da violência. Foi duro, porque eles não queriam não violência, eles queriam violência. E muitos tentaram. Depois ele acrescentou, a ahimsa só não funciona. Este é apenas o caminho aberto. A ahimsa é para abrir o caminho para a força. Depois é que vem a força. A força é isso aqui. Satyagraha. Amor à verdade. Isso é força. Mas a força não funciona enquanto a violência funciona. Então nós temos que suspender qualquer violência para que tenhamos força. Isto ele fez durante quase meio século. Essa utopia, todo mundo meneou a cabeça e disse, está louco. E quando os hindus não queriam obedecer, eles também não compreendiam. Poucos compreendiam. Então ele fazia uma semana de jejum e de meditação profunda.
só tomava limonada durante o jejum, para não morrer. Água com limão sustenta muito tempo. Tomava limonada para poder sobreviver uma semana sem comer, 2 semanas sem comer, e intensificava a meditação. Porque ele descobriu que meditação dá melhor de estômago vazio. Com o estômago cheio não se pode meditar. E quanto mais vazio o estômago, melhor se faz a meditação. E como ele fazia dias inteiros de meditação, para aumentar a sua força espiritual e diminuir a violência, o jejum e a oração, a meditação, era para aumentar a força espiritual dele e diminuir o desejo de violência. Bem, então ele jejuava para que os outros não fizessem violência. Mas somente usassem a força do amor. Para ele, amor é força e violência é fraqueza. Violência é fraqueza. Para ele. Violência é do ego. E a força, o amor, é do eu. Então, é preciso reduzir a 0 o ego, porque ele é violência, para fazer subir a 100 o eu, que é força. Essa intuição, para ele era evidente. Se elevarmos, se reduzirmos o ego da violência a 0 e o eu da força a 100, não há ninguém que nos possa resistir. Todas as metralhadoras e canhões da Inglaterra são impotentes contra a Ahimsa e contra a Satyagraha. Que coisa estranha este homem. E assim ele foi. E deu certo. Ninguém acreditava que podia dar certo. Até hoje não se compreende. Os ingleses até hoje não sabem por que abandonaram a Índia. Saíram por ordem do vice-rei Mountbatten, que foi o último vice-rei inglês da Índia. Mountbatten decretou finalmente a independência nacional da Índia. Na meia-noite de 14 a 15 de agosto de 47, na capital de Nova Delhi, Mr. Mountbatten, o vice-rei inglês da Índia, decretou que a Índia era livre. Depois de 150 anos de escravidão, decretou oficialmente em nome da Inglaterra que libertava a Índia e que constituiu um governo próprio para a Índia. E Mahatma Gandhi ainda vivia, ele ainda viveu meio ano depois, foi assassinado meio ano depois. Mas ele não assistiu à proclamação da independência nacional da Índia, porque não estava interessado nisto. Ele sabia que isto devia acontecer, porque para ele isto funciona com a mesma certeza que aquilo. Einstein diz, a matemática é absolutamente certa, não pode falhar. A matemática não pode falhar enquanto ele fica no abstrato. Não no mundo concreto da aritmética, aí pode falhar. No mundo abstrato da matemática, é 100% certo o que a matemática diz. E Gandhi diz a mesma coisa da mística. A mística é absolutamente certa. O que ele fazia era a mística, é claro. A mística dinâmica. Se eu elevar o meu amor a 100 e reduzir a violência do meu ego a 0, então é absolutamente certo que a mística do amor funciona em qualquer terreno, mesmo no terreno bélico das armas. Disto ele tinha absoluta certeza. Por isso ele nem assistiu à proclamação da independência. Ele andava lá do outro lado da Índia,
acalmando o Paquistão, que estava sempre em briga com ele, nem foi assistir à proclamação da independência da Índia quando ele era o autor desta independência. Ele trabalhou meio século para isso. Ele nem foi assistir. Completamente diferente. É claro que eles vão proclamar a independência da Índia, porque a mística não pode falhar. Amor, satyagraha, é infalível. E por isso ele não foi assistir à independência, quando ele foi proclamado à meia-noite de 14 a 15 de agosto de 47. Mais tarde ele chegou a saber que tinham declarado a independência da Índia, mas ele sabia que isso aconteceu. É um perfeito paralelo com Einstein, apenas no terreno é diferente. Einstein trabalhava na física e na matemática. E lá, para ele, era absolutamente certo que devia acontecer. Quando eu estava em Princeton, e Einstein, nesse tempo, estava em Princeton, na Universidade de Princeton. Então, eu me lembro de um fato estranho que ocorreu em Princeton University. Em 45, 46, eu estive lá o ano inteiro. Einstein disse que ia publicar o seu novo livro sobre o campo unificado, que é uma coisa muito misteriosa, o campo unificado. E os jornais de Nova York souberam que Einstein ia publicar um livro sobre o campo unificado. Mandaram seus repórteres para a Universidade de Princeton, que fica uma hora de distância de Nova York, para entrevistar Einstein sobre o livro que ele ia publicar. E os repórteres fizeram suas perguntas, como é de obrigação de qualquer bom jornalista, perguntas e mais perguntas. E um repórter de um dos grandes jornais de Nova York perguntou: professor Einstein, o senhor tem certeza do conteúdo desse livro que o senhor vai publicar, que está certo? Tenho absoluta certeza disso. E o jornalista perguntou: o senhor provou estas coisas que estão no livro? Não, disse Einstein, eu não provei nada. Ué, disse o outro, de onde vem a certeza? A certeza não vem das provas. Todo mundo pensa que a certeza vem das provas. Todo mundo está convencido. E isso está certo na análise. Mas isso não está certo na intuição. Está completamente errado. A certeza não vem das provas. Ele respondeu: a certeza não vem das provas. Mas eu tenho certeza de que está certo. Mas eu não provei nada. Então disse o repórter de Nova York: mas se o senhor não provou nada, de onde lhe vem a certeza? E Einstein respondeu: a certeza é anterior a qualquer prova. A certeza é anterior a qualquer prova. Assim fala o intuitivo. Assim não pode falar o analítico. O analítico tem que dizer: a certeza vem depois das provas. Mas o intuitivo diz: não, senhor. A certeza não pode ser provada, porque ela é muito anterior a qualquer prova. Então perguntou o repórter: mas para que então o seu livro? No seu livro vai estar cheio de argumentos analíticos, provas. Einstein respondeu: as provas são para justificar a certeza para aqueles que não têm certeza. Imagine, as provas são para justificar a certeza que Einstein tinha. As provas são para justificar a certeza para aqueles que não têm certeza. Assim fala o intuitivo, que antes de qualquer prova já sabe o que está certo. Porque a certeza não vem das provas, a certeza não vem da análise. Isso foi no meu tempo aí, quando eu estava correndo na Universidade de Princeton. Mais tarde ocorreu um eclipse solar total
Já contei isso, parece, mas tem que contar outra vez. É o eclipse solar. E a Sociedade Real de Inglaterra mandou os seus astrônomos fotografar o Sol eclipsado. Ficou escuro em pleno meio-dia. As galinhas foram ao poleiro pensando que era noite, porque escureceu tanto em pleno meio-dia que ia anoitecer. E se viam as estrelas ao lado do Sol eclipsado. Até as estrelas eram visíveis. Tão grande era o eclipse solar. Fotografaram o eclipse solar de 2 lugares, no Golfo de Guiné, na África, na Ilha do Príncipe, e em Sobral, no Brasil, no Ceará. Mandaram uma equipe de astrônomos e fotógrafos para Sobral, porque eram os melhores lugares para fotografar o Sol. Os fotógrafos e astrônomos voltaram com suas maravilhosas fotografias, e Einstein estava em Londres nesse tempo. E um astrônomo foi ter com Einstein e disse: o senhor está de parabéns. Por quê? Está provada a sua teoria de que a luz não se propaga em linha reta, mas em linha curva. Foi sempre a teoria de Einstein. A luz não se propaga em linha reta, mas em linha curva. Está provado que o senhor tinha razão. E Einstein ficou indiferente. Não quis saber de fotografias do Sol eclipsado, porque estava provado pelo desvio dos raios das estrelas, da luz das estrelas, que a luz não se propagava em linha reta, mas em linha curva. Einstein disse: e antes da fotografia não era certo? Não, disse o repórter. Agora é que é certo, porque fotografamos a luz. Mas antes também era certo, ele disse. Os intuitivos são assim. Não tem certeza por causa de provas. Mas a certeza deles vem muito antes das provas. Os não intuitivos precisam de provas. Mas os intuitivos têm certeza anterior a qualquer prova. A mesma coisa acontecia com o Mahatma Gandhi. Quando foi declarada a independência nacional da Índia, em 1947, muitos o felicitaram porque ele tinha conseguido isto. Ele ficou completamente indiferente, porque ele tinha certeza que isto não podia falhar. Que isto que aconteceu no dia 15 de agosto de 1947 era absolutamente certo, porque ele tinha chegado a 0 de violência. 0 de violência é a morte do ego, porque o ego só quer violência. É um egocídio, é um completo egocídio. Se alguém não faz mais nenhuma violência, nem física, nem verbal, nem mental, nem emocional, então o ego praticamente morreu, não funciona mais. E isso Gandhi tinha feito, tinha reduzido o ego a 0, 0, 0. E tinha elevado o seu eu a 100. Porque eu é amor e ego é violência. Reduzindo a violência a 0 e intensificando o amor a 100, a coisa é absolutamente certa. Assim são os intuitivos. E nós estamos olhando e dizendo: mas que coisa estranha. Como é que a gente pode saber uma coisa antes de acontecer? E com absoluta certeza, não é uma hipótese, não. Ele é absolutamente certo. Ele nem foi assistir à declaração de independência. E achamos que isto é utópico. E é mesmo. Quando abrimos os livros sagrados, encontramos isso em cada página do Evangelho. Que coisa estranha! O Evangelho é todo intuitivo, não é nada analítico. O Sermão da Montanha, por exemplo, se vocês leem o Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa. Como é que proclama bem-aventurados os infelizes deste mundo? Bem,
Aqui estamos nós, vamos à intuição. O mestre não fala na análise. Para as análises, os analíticos, bem-aventurados são os ricos. Bem-aventurados são os que podem gozar à vontade. No entanto, os intuitivos proclamam o contrário. E uma vez ele contou uma parábola, lá, aquele carpinteiro de Nazaré, contou uma parábola e disse: quando alguém quer construir uma torre, nós diríamos um arranha-céu, quer construir um arranha-céu de 20, 30, 40 andares, primeiro deve calcular se tem os recursos necessários para construir a sua torre, o seu arranha-céu. Porque se ele não tiver os recursos necessários, ele começa a construir e depois tem que parar. E isso é um grande prejuízo, quando a gente tem que interromper a obra. E quando alguém quer fazer uma guerra contra alguém que tem 20 mil soldados no campo, e ele tem só 10 mil soldados, será que com 10 mil soldados ele pode derrotar 20 mil soldados? Quer dizer, ele propõe duas dificuldades. Um construtor constrói uma torre, não calculou bem as despesas, chegou a meia altura e teve que abandonar com grande prejuízo. Um general declarou guerra a um outro povo e de repente ele viu que o outro era mais poderoso e foi derrotado. Ou teve que fazer convênios de paz que são muito desvantajosos para o derrotado. Então Jesus conclui: por isto, como é que nós tínhamos concluído? Nós tínhamos dito, bem, se alguém quer construir um arranha-céu e não tem bastantes recursos, arranje mais recursos. Isso é análise. Isso é análise. Nossa parte, analítica. Arranje, se ele tem 10 milhões, arranja 20 milhões para poder terminar. Não, o mestre não diz isso. E se alguém tem só 10 mil soldados contra 20 mil e não pode derrotar os 20 mil, então arranja 20 mil também, ou 30 mil, ou 40 mil. Não, isso é análise. Qual é a conclusão que o mestre, o carpinteiro de Nazaré, faz? Se alguém não tem bastantes recursos para terminar a sua torre, e se alguém não tem bastantes soldados para derrotar o inimigo, então, quem não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, ele não manda aumentar os recursos, ele manda acabar com todos. Ele não manda aumentar o exército. Não, senhor. Desistir de tudo. Quer dizer, reduzir a zero tanto os recursos como também o poder bélico. Se alguém não renunciar a tudo que já tem, aquilo que ele já tem que jogar fora também aquilo que tem. E aqueles 10 mil soldados que ele já tinha também tem que mandar embora. Quer dizer que a mesma ideia que os intuitivos propõem na matemática e na mística, Einstein também fala assim. Se você pensa que uma grande massa, uma grande quantidade de matéria tem força, então você desista. Você deve diminuir a matéria e não aumentar. Nós pensamos que aumentando a quantidade dá mais qualidade, mais força. Einstein diz, não, senhor. Diminuindo a quantidade até ao mínimo, até ao núcleo atômico, que é o mínimo da quantidade que você pode imaginar. Então, você pode ter uma grande força, porque a qualidade está em sentido contrário à quantidade. Não é estranho? E Gandhi não fez a mesma coisa? Se você tem algumas armas na Índia para combater os ingleses, você não deve aumentar as suas armas. Se você tem 10 mil
para combater, você não deve arranjar 20 mil, você deve jogar fora esses 10 mil, deve reduzir os 10 mil a 0, 0, 0, porque o zero do ego é que dá o senso do eu. É a mesma lógica. Os intuitivos pensam sempre do mesmo modo, seja na ciência, na matemática, na física, seja na metafísica, na consciência, seja na mística, eles sempre têm a intuição que aqui há duas coisas. Uma coisa que é violência, mas não é força. É coisa material. A violência é uma coisa material, ou verbal, ou mental, ou emocional. É sempre coisa do ego. Isso tem que ser reduzido a 0. Então o outro vai aumentar a 100. São as duas conchas de uma balança. Quanto mais uma concha sobe, quanto mais outra desce. A mesma ideia. Então eles mandam sempre diminuir, em vez de aumentar, as coisas do ego, para poder intensificar as coisas do eu. Isso é geral a todos eles. Agora, isto é que nós chamamos intuição. A intuição não é nada de novo. Ela sempre existiu na humanidade. Agora, quando o homem é muito primitivo, ele só confia nas coisas do ego. As coisas do ego são força física, força verbal, força mental e força emocional. Tudo isso faz parte dessa periferia aqui. Porque o homem primitivo anda aqui, nesse círculo. Ele não sabe nada disso. Esse centro é força, é o eu, é amor, irresistível. Mas se alguém não fez ligação entre o seu ego e o seu eu, então ele gira aqui nessa fraqueza que ele chama violência, mas que no fundo é fraqueza. Quer dizer que a intuição depende essencialmente de uma nova visão da natureza humana. Se alguém pensa que a natureza humana é somente essa periferia que nós conhecemos pelos sentidos e pela inteligência, então ele é um professor, como nós dizemos. Ou ele é um materialista, ou um mentalista, ou um analítico, mas analfabeto no espírito. Não sabe nada da força central. Não está nele a força central? A força central, que Mahatma Gandhi chama Satyagraha, amor à verdade, isto é o centro. Isso está em cada homem. Isso também está. A ahimsa, não. Ao contrário da ahimsa está. A violência está, mas isto não está. Então, para que isto possa prosperar, ele tem que reduzir a violência à não violência, a ahimsa. Esses dois aqui são compatíveis. A ahimsa com Satyagraha são compatíveis. Porque ambos são do eu central. Mas se ele puser aqui violência em vez de não violência, isso é absolutamente incompatível com aquilo. Então, os grandes intuitivos têm essa lógica estranha, uma lógica completamente diferente da nossa lógica, que para aumentar a força do eu central é preciso diminuir e possivelmente abolir totalmente a violência do ego periférico. É toda a lógica dele. E o interessante é que funciona. Nós diríamos, não funciona. Mas Mahatma Gandhi sabia que ia funcionar. Isso nem se interessou pelo desfecho da campanha que ele fez durante meio século. Tem que funcionar,
porque a matemática é absolutamente certa. E a mística é absolutamente certa, enquanto ela for perfeita. Quando a mística não chega a 100%, talvez não seja absolutamente certa. Talvez seja apenas misticismo, mas não mística. Mas se ela chega a 100%, então ela é infalivelmente certa e pode derrotar qualquer força contrária. E não pode ser derrotada. Isto eles sabem. Porque isto é uma visão de dentro. Intuição quer dizer em latim ver de dentro. Dentro. Tuere é ver. Ver de dentro é intuir. Nós estamos acostumados a ver de fora. Nós podíamos inventar a palavra extuição em vez de intuição. Ex é fora e in é dentro. Nós somos muito extuitivos. Olhamos sempre pelo lado de fora. Fora estão os sentidos, fora está o intelecto e fora estão as emoções. Tudo isso é fora. Nós somos completamente extuitivos. Olhamos tudo pelo lado físico, pelo lado mental ou pelo lado emocional. São três as coisas do ego. Isto aqui é extuição, isto aqui. Intuição seria isso. Visão de dentro, não visão de fora. Visão de fora. A palavra matemática é outra coisa misteriosa. Todo mundo usa a palavra matemática, fazem provas de matemática nas faculdades, nos colégios, etc. Nada disso é matemática. Tudo isso é aritmética. Matemática aplicada é aritmética. Mas matemática abstrata é matemática. O que quer dizer propriamente matemática? Em grego há uma palavra que se chama matein. M-A-T-H-E-I-N. Matein. Que quer dizer? O que quer dizer? Apanhar. Ou melhor, captar. Apreender, mas não aprender. Apreender. Quer dizer, captar. Apanhar. Melhor é dizer captar. Matein, em grego, quer dizer captar. De matein, os gregos fizeram o substantivo matema. Matema é captação. Matema é captação. Aquilo que alguém capta, não que ele produz, mas que ele recebe por captação, que vem de fora dele, da alma do universo, isso ele capta. E quando alguém tem facilidade em fazer matema, captação, então ele é chamado matemático. Isto é o verdadeiro sentido da palavra matemática. É aquele que é capaz de captar. Este é um matemático. E Einstein usa matemática sempre nesse sentido. Ele não confunde matemática com aritmética. A aritmética é feita por nós. A matemática não é feita por nós. A matemática é uma captação que nós recebemos. Nós dizemos que recebemos isto da alma do universo, do cosmos. É uma invasão cósmica, a matemática. Mas não devem pensar que o cosmos seja lá do outro lado das Vias Lácteas. Quando vocês dizem cosmos, vocês entendem que do outro lado das Vias Lácteas e das galáxias e das nebulosas do universo. Não, senhor. Cosmos é isto aqui. Isto é o nosso centro cósmico. Dentro de nós, o cosmos se chama eu. A nossa consciência é que é cosmos. O nosso eu que é cosmos. A nossa alma é cosmos. O nosso espírito é que é cosmos. Por isso, não é preciso fazer uma viagem fora de si. Ou receber uma mensagem de fora
Não. Receber uma mensagem de dentro, isso também é cósmico. Quando o nosso ego aqui recebe uma mensagem daqui, então ele é invadido pelo cosmos. Não precisa ser invadido assim de fora. O grande além de fora está aqui. O grande além de dentro está aqui. Há um além de dentro e há um além de fora. O cosmos sideral é fora de nós, mas o nosso cosmos espiritual é este aqui. Então, quando recebemos intuição, nós de fato não recebemos nada de fora de nós. Recebemos uma mensagem, uma invasão do nosso centro espiritual rumo ao à nossa periferia intelectual. Isso é intuição. Quando o nosso centro cósmico funciona e manda uma mensagem, uma intuição, do centro para a periferia, e nós captamos aqui a mensagem do centro, então nós estamos na matemática. Isso Einstein entende por matemática. Por isso ele afirma, a matemática é absolutamente certa, enquanto ela fica no abstrato. Quando ela fica no abstrato, ela é recebida, é matema, captação. Depois nós aplicamos a matemática em forma de aritmética. Aí ela traz a certeza. A aritmética não é 100% certa. A matemática é 100% certa. Estou explicando isso para ver que a ideia da intuição é sempre a mesma ideia. O nosso centro cósmico desperta e manda uma mensagem do centro do eu para a periferia do ego. Então, nós demos um grande passo na nossa evolução. Porque o homem comum não recebe mensagens do seu centro cósmico. Ele se contenta com isto aqui, com o eterno ciclo vicioso das suas análises. Mas quando ele abre os canais rumo ao centro, essas linhas aqui, então ele recebe mensagens do centro e pode usar aqui na sua periferia as mensagens intuitivas que ele recebeu do centro. Esta é a ideia da intuição. A intuição faz parte da natureza humana, mas em muitos a intuição não está desenvolvida, porque eles, a maior parte não tem contato com o seu eu central. Contenta-se com o seu ego periférico, os profanos. Bem, vamos terminar aqui por hoje.